Meus irmãos, eu vou só voltar aqui nesses slides aqui que eu tinha terminado, porque o Valdeir falou para mim essa semana que eu passei muito rápido os últimos slides. Ele falou que era muito importante, ele queria ver mais. Como ele não está aqui, que ele está viajando, eu pensei, então eu vou repetir o finalzinho, que foi bem rápido mesmo. E falei, então depois você assiste no vídeo. É só para a gente só lembrar nesse aspecto aqui do finalzinho, onde nós estávamos falando sobre a doutrina de Deus. Quem é Deus? Sobre a glória de Deus, sobre os atributos, sobre quem Deus é e como esse Deus se revela a cada um de nós. Aí nós falamos sobre o nosso Deus, que ele é imutável. Então, Deus ele não muda, meus irmãos, né? E tudo no mundo é uma constante, né? Mudança. Então, hoje a grama está verde, amanhã a grama está morrendo porque ela está com sede. O mato cresce, o mato ele cada dia está de um jeito. Nós estamos cada dia de um jeito. A vegetação, o mundo, as pessoas, né? A gente dorme alegre, acorda triste, ou acorda triste e dorme alegre. A gente vai fazer comida, tá bem, aí quando os meninos chegam da escola, então a gente é assim. Mas Deus não é assim. Deus ele é um ser imutável. E por causa dessa imutabilidade de Deus, nós podemos confiar cada vez mais, né? E isso é maravilhoso. Então, por que isso é importante? É importante porque a confiabilidade de tudo em que acreditamos repousa no fato de que Deus não muda. Então, a fidelidade de Deus baseia-se nele mesmo, não em mim e você. Então, Deus é fiel, independente de eu e você ser fiel. É por isso que eu e você podemos descansar no fato de que nós somos perdoados. Deus irá nos resgatar, Deus irá nos buscar, porque Deus não muda. Então, nós temos essa tendência de humanizar Deus e divinizar o homem. E aí a gente acha que Deus é igual ao homem, né? Muitas pessoas se sentem culpadas porque se acham tão indignas do perdão de Deus. Não, eu fiz uma coisa tão feia e Deus não vai me perdoar. E Deus não é assim, meus irmãos. Então essa doutrina da imutabilidade de Deus, ela é para nós uma alegria. Ele se revela lá em Malaquias 3, né? Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aí ele vai dizer, nosso coração inconstante não altera o propósito amoroso de Deus. Suas promessas e fidelidade não dependem de nossa fidelidade. Isso é maravilhoso. Você vê que a gente leu aqui o profeta Isaías. Se você prestou atenção na leitura, você vê que Deus endurece o coração das pessoas. É para que eles ouçam e não escutem, para que eles olhem e não vejam, para que não sejam convertidos, não sejam salvos. Deus ele quer punir a geração. Então Deus ele já começa a apontar que vai vir a Babilônia. Deus vai aplicar juízo na geração. Jesus, quando ele quando ele vem, né, e ele está pregando em parábolas, ele cita Isaías. Então, para que o Senhor está pregando em parábola? Para que vocês ouçam e não entendam, para que não se convertam. Então, meus irmãos, esse é o Deus que já profetizou e já se revelou há 600 anos atrás disso acontecer. Então, nós temos que entender que Deus ele não muda, mas eu e você nós mudamos constantemente. Então, as promessas de Deus são baseadas no próprio caráter dele e não no nosso. Então, é graça de Deus você estar aqui hoje sentado e poder entender o Evangelho.
entender de onde Deus te tirou, entender a sua condição pecaminosa, entender a sua morte espiritual, entender o sacrifício de Cristo, entender a ressurreição de Cristo, entender a sua identificação com Cristo. Isso é dádiva de Deus, entender isso, crer nisso. Porque muitas pessoas aprove Deus na sua soberania fechar os olhos, endurecer o coração, né? Então, a declaração "Eu sou o Senhor, não mudo" nos impulsiona a glorificá-lo todos os dias quando nós levantamos da cama. Então, lembra que nessas lições a gente falou sobre o pecado fez eu e você ladrões de glória. Então nós fomos criados para a glória de Deus. Mas por causa do pecado, nós agora buscamos a glória própria. Dá para baixar um pouquinho? Não sei, que está dando um eco muito alto. Eu não sei como é que está. Não, então deixa. Não tem problema não. É porque fica muito eco, mas está beleza. Se está bom aí atrás. Então, meus irmãos, constantemente nós nos pegamos, e constantemente é com muita facilidade. Tá bom, melhorou o ruído pelo menos. Estava muito fino. Está um pouco mais grave agora, melhora. E nós constantemente, nós nos pegamos a preocupar só com as nossas próprias coisas. É natural nosso. Por quê? Porque há uma natureza caída, corrompida, separada de Deus em mim e você. Então, eu e você já levanta da cama, a primeira coisa que eu e você faz é o quê? Pensar que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que cumprir um horário, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que cumprir um expediente, que eu tenho que pagar uma conta, que eu tenho que não sei o quê, que eu tenho que não sei o quê, que eu tenho que não sei o quê. E a gente esquece da simplicidade do fato de você ter levantado da cama, ter um trabalho, é graça de Deus. E a gente, como um animal, a gente levanta sem agradecer a Deus. Então esse finalzinho aqui, ele traz para nós, o autor, essa ideia de afinar o coração, né? E ele traz a imagem de uma orquestra. E ele vai dizer que a orquestra são aquele grupo de pessoas, cada um com um instrumento. Um tem um violão, um tem uma bateria, um tem uma flauta, outro tem um saxofone, outro tem isso, aquilo outro. E ele fala que antes de a orquestra começar a tocar, cada um individualmente afina o seu instrumento para depois, em orquestra, todo mundo junto, tocar a orquestra de maneira padrão, de maneira harmônica. E com essa ideia em mente, de afinar o seu coração todos os dias, é de despertar em mim e você, todos os dias que eu e você levantar da cama, a gente afinar o nosso coração, o instrumento que é o nosso corpo, a nossa vida, os nossos pensamentos para o dia. E a gente às vezes preocupa mais com as coisas do mundo, com as coisas passageiras, do que com as coisas eternas. E em último caso, a gente faz isso, porque lá no fundo a gente não crê que Deus é prioridade, ou deveria ser prioridade. E aí a gente acaba buscando o nosso reino, em vez de buscar o reino de Deus. Aí ele coloca assim, ó: afinar o coração começa com a admissão de quão desarmoniosa sua vida pode ser em relação a Deus. Então, meus irmãos, é muito fácil eu e você desafinarmos. É muito fácil, é muito comum, porque faz parte da nossa natureza. Lembra, aquilo que Paulo está dizendo lá em Efésios, né? A gente agora está se despindo do velho homem, se despindo dos pensamentos antigos, dos amores antigos, das práticas antigas, e a gente está se revestindo de Cristo, do conhecimento de Deus, das novas práticas, das conversas que glorificam, dos pensamentos que glorificam a Deus. E esse processo, às vezes, ele é muito doloroso e muito demorado. Então, é bem mais fácil eu e você desafinarmos do que estarmos afinados. Então, afinar o coração todos os dias de manhã já faz eu e você lembrar que se nós não afinarmos, a probabilidade de já estarmos desafinados é muito grande, porque a nossa vida é assim.
Então começa com o reconhecimento de que em situações altamente emotivas, de pressão sobre sua agenda, de medo ou tentação, você pode desviar sua mente do Evangelho. Por quê? Porque a gente já começou desafinado. É igual, vamos dar o exemplo aqui do café. A gente chegou ali, já tinha um café, por exemplo, sem açúcar. E tem um porquê de alguém não tomar café sem açúcar. Então isso é um cuidado com a saúde, ponto. Né? E por que às vezes a gente não tem esses cuidados com a saúde espiritual? Então se a gente levanta, é costume de tomar café, a primeira coisa que a gente faz é café. E ninguém esquece agora que está tomando sem açúcar de não pôr açúcar. Por quê? Porque tem umas implicações no açúcar. E na vida espiritual é do mesmo jeito. Então, por que a gente não lembra de tirar ou pôr açúcar da vida espiritual? Daquilo que prejudica a mim e você. De lembrar, hoje eu não posso fazer isso. E a gente vai sofrer isso na pele, às vezes depois do ocorrido. Por quê? Porque a gente não se preparou, né, para enfrentar o dia. Aquele dia que o pessoal estava na formatura, e eles falaram sobre vir aqui na frente e falar diante da plateia, né? E se você perceber, isso é pesquisa, o segundo maior medo do mundo é o medo de falar em público. Então, não é natural para qualquer pessoa vir na frente e falar. Não é natural. É rara as exceções mesmo de pessoas que não têm esse problema. Mas por isso que a gente tem uma matéria que você faz, né, oratória, que é a arte de falar, para você ser entendido. Então tem técnicas de respiração, tem técnicas de postura, tem técnicas na hora de você levantar, que você acalma o seu coração, que você controla a sua ansiedade, porque independente se você tem 20, 30 anos, ou 30 dias, ou 30 minutos de experiência diante de pessoas, você sempre vai sentir aquele frio na barriga quando você está na frente das pessoas. Então não é essa ideia de que não, para você é fácil. Não é assim. Mas aí você aprende, já vão me chamar, você respira fundo, você controla a respiração, porque quando você controla a respiração, você na hora de falar, você já não fica ofegante, você já não atropela as palavras. Na hora de você levantar, você não precisa de levantar afoito, você levanta calmamente, você ajeita, você vai caminhando devagar para o palanque ou para o púlpito. Então são coisas tão simples, mas que nos ajudam muito. Na hora de você chegar aqui e você já está mais calmo. E ali o problema é aqueles primeiros poucos minutos. Mas se eu e você não entendermos isso na nossa vida ordinária, que isso acontece é uma realidade, a vida ela vai perdendo o controle. E aí vamos colocar segunda-feira, você está bem, você acabou de sair do culto à noite, você vai na sua casa, o máximo que você faz é jantar e dormir. Então você teve pouco contato com o problema. Aí você levanta, se na segunda-feira você já não afinou o coração, acabou. Terça, quarta já. E aí a gente vai indo numa decadência de distanciamento de Deus. E aí no trabalho, as conversas, a gente não consegue se policiar. Aí é o que ele vai dizer aqui, a pressão da agenda, a pressão dos problemas da vida, das intempéries, pode facilmente desviar nossa vida do Evangelho. De você tomar atitudes baseadas no eu sou crente. Então crente não faz isso, ou crente faz isso. E a gente que tem filho, meus irmãos, tem gente que não gosta de ouvir isso, mas isso é uma realidade. A culpa, Deus é quem salva, e nós não vamos discutir isso, mas a culpa dos nossos filhos não amarem o Evangelho é nossa. É nossa. Os nossos filhos amam o que eu e você amamos. Isso é fato. A salvação Deus é quem faz.
Mas ensinar a amar algo, é eu e você quem ensina. Então, se os nossos filhos nos veem amando a Jesus, amando a igreja, amando orar, amando a Bíblia, amando meditar, porque os nossos filhos nos veem dentro de casa, nos cantinhos, o que a gente escuta, os nossos filhos estão observando, é 24 horas. E aí depois, quando a conta chega, a gente fica assim, onde eu errei? Você só errou, a gente só errou. Entendeu? E tem gente que não gosta. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Não, tem. Porque ninguém aqui, por exemplo, pais que gostam de futebol, né? Os meninos ficam doidos com futebol. E o que ele faz? Nada. Ele só torce, compra uma camisa e leva para o estádio. Simples. Com a igreja é do mesmo jeito. Então, se por um momento sequer você perder sua maneira de pensar segundo o Evangelho, então tomará a vida nas próprias mãos e agirá como se Deus não existisse. Aquela categoria que ele diz do ateísmo prático. Nós estamos na igreja, nós servimos ao Senhor, a gente vem no culto, mas aí a gente toma atitude, ou pensa, ou age, como se Deus nunca fizesse parte da minha vida e da sua. Por quê? Porque talvez o problema disso está num afinar o coração todos os dias de manhã, antes de eu levantar, Senhor, porque todos nós aqui já sabemos o que a gente vai fazer previamente de dia, todo mundo sabe. Então, dentro de uma agenda normal, eu e você sabemos onde a gente vai, o que a gente vai fazer, provavelmente quem a gente vai encontrar, provavelmente o que a gente vai poder conversar, porque a gente já tem uma noção básica. Então, você preparar o seu coração para onde você vai, com quem você vai conversar, o seu trabalho, às vezes aquele dia vai ser um dia mais puxado, mais estressante, você sabe. E quando você sintoniza, afina seu coração, a probabilidade de você responder de maneira que agrada ao Senhor é bem maior. É bem maior. Então, ele nos chama aqui a dar essas dicas. A gente vai passar. Para afinar o coração, é contemplar. Reserve tempo todas as manhãs para ler passagens que mostrem a glória de Deus. Aí ele dá o exemplo aqui do Salmo 127. Então, meus irmãos, se você levantar 5 minutos mais cedo, e 5 minutos mesmo, é só para você se preparar. Senhor, eu estou aqui, você ora, você medita num salmo, medita num texto, mas contemplar o dia, você levantar, igual o dia está chovendo, agradecer, isso tudo vem de Deus, você sintonizar o seu coração. E essa parte da contemplação, ela é muito importante. E aí em segundo ele coloca aqui, busque. Você precisa de tempo, não apenas para ler, mas para estudar a Bíblia. O objetivo é conhecer, amar, adorar e servir ao Deus da palavra. Isso que é muito importante, a maioria esmagadora não faz. Você deve fazer um devocional? Claro. Mas lembra, o seu devocional ali, você está só afinando o seu coração. Senhor, obrigado por esse dia. Você lê um texto, você contempla ali. Mas isso não vai fazer você alguém que vai conhecer cada vez mais ao Senhor. Porque você precisa de tempo. E estudar a palavra de Deus. Ler bons livros, assistir aulas, vir às EBDs, vir a cultos. Quanto mais você faz isso, mais você conhece a Deus. E eu e você, nós amamos os nossos filhos, os nossos amigos, a esposa, o marido. É por quê? Porque a gente cada vez mais cresce em intimidade e conhecimento. Com Deus não é diferente. Então, como você vai amar, adorar e servir esse Deus que você não tem conhecimento de quem Ele é? E aí a gente vai nutrindo um conhecimento de Deus distante. Aquele conhecimento de Deus de ouvir falar. E aí você entrega a coisa mais preciosa e responsabilidade de cada um nas mãos do pastor ou de outra pessoa. Quantas pessoas estão escravizadas dentro de uma ignorância religiosa porque não tem a iniciativa de buscar conhecimento? Se você vai, por exemplo,
no INSS, é tão interessante isso, o INSS tem muitos benefícios para quem é baixa renda. Tem muitos. Se você for lá, tem vale carne, vale gás. Mas você não vê isso nas propagandas. Só em período de campanha. Por quê? Porque não é interessante para o governo o pessoal ficar sabendo disso. Mas está lá, é lei. Mas se você chegar lá no INSS, tem lá nas mural, tem na parede, tem no site. Então a responsabilidade é sua de conhecer a lei. A lei ela é publicada, por exemplo, no Diário Oficial da União. A lei prevê que ela tem que só ser publicada. Se você leu ou não, é problema seu. A partir do dia que ela foi publicada, virou lei. Se você não leu, é problema seu. Você vai ser cobrado por aquilo. Não adianta você falar assim, eu não sabia dessa lei nova. Não, foi publicada há 10 anos isso. A Bíblia é do mesmo jeito. É uma responsabilidade minha e sua de buscar conhecimento, investir em conhecimento. E hoje em dia, uma coisa está cada vez mais cara, é o tal do conhecimento. E as pessoas não preocupam com isso. Eu já falei isso. As pessoas não preocupam com a qualidade do pastor, a qualidade dos presbíteros, a qualidade da liderança. A igreja não preocupa em pagar um curso, reciclar, comprar livros. Não. E aí a gente vê o que acontece no Brasil. Porque ninguém investe em conhecimento. Se a gente fosse pelo menos inteligente, então eu não gosto muito de estudar não, mas eu vou pagar para você me ensinar. Então, meus irmãos, isso aqui, buscar esse conhecimento é uma responsabilidade minha e sua. Você consegue, por exemplo, ler um livro por mês? Consegue. Um livro aí, média hoje, aí de 200, 250 páginas. Se você ler aí 4, 5, um capítulo por dia. Um capítulo hoje é muito pouco mesmo. Se você for ver um livro de 200 páginas, um capítulo você vai ler o livro em menos de 30 dias. Um livro tranquilo. Você consegue ler 12 livros por ano, sem fazer esforço. Então, há um interesse. E aqui ele coloca adore. A instrução não é um fim em si mesmo, mas sim o meio para o fim, que é a transformação do seu coração. Comece o dia curvando-se em adoração e admiração diante do grande eu sou. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais você afina a sua capacidade de adorar esse Deus. Mais você acerta em agradar e glorificar esse Deus. Mais convicção e certeza você sabe do caminhar que você está tendo. Não, aqui eu estou agradando a Deus, aqui eu não estou agradando a Deus. Aqui eu tenho que fazer isso, aqui eu não tenho que fazer isso. E nisso Deus vai te libertando da mão de pessoas ignorantes ou de falsos religiosos. Porque a coisa mais importante é a sua adoração a Deus. E às vezes as pessoas colocam ela nas mãos dos outros. E aí ficam reféns dos outros. Quantas pessoas, por exemplo, que não tomam ceia porque está em pecado? E aí não toma no mês, no outro não toma, no outro não toma, no outro não toma. Porque não conhecem a Deus. Porque, lembra, a ceia é uma ordenança. O corpo de Cristo deve ceiar. É obrigação. Então, se você está em pecado, o que Paulo vai dizer? Examine-se e tome a ceia. Porque ele é um momento de acertar. Oh, Senhor, eu estou... Então, quem não participa da ceia, está mostrando que não faz parte do corpo de Cristo. Mas as pessoas, por causa de uma ignorância, não participam da mesa do Senhor, achando que é mais benefício não participar do que participar. Porque em suma é porque não quer abandonar o pecado. Porque para mim participar eu tenho que me acertar. E é um pecadinho bacana, então eu não participo e fico naquele negócio. Isso mostra que o nosso coração provavelmente não seja um coração convertido. E aí ele começa lá em cima de novo. Ó. Então, ele vai falar de contemplar, buscar e adorar. Entregue.
Devolva a Ele o domínio sobre sua personalidade, sua mentalidade, suas emoções, sua espiritualidade, seu corpo e sua sexualidade. Coloque seus relacionamentos, seu dinheiro, seu tempo e sua energia, suas esperanças no altar de Deus para que Ele o use. Entregar totalmente a sua vida. Observe que não existe aquela desculpa, não, porque eu sou, né, os temperamentos. Não, eu sou colérico. Não, eu sou fleumático. Não, meu irmão, isso não existe. Isso aí só foi um meio que a psicologia achou de rotular o seu pecado de maneira que não te leve a se arrepender. Porque se você é colérico, briguento, você não precisa se arrepender. Eu sou assim, Deus me criou assim. Então eu sou impulsivo. Não, isso é pecado. A Bíblia nos chama a ter domínio próprio. Então observe que quando você sai das Escrituras, você começa a caminhar do jeito que o mundo gosta. Aí aquilo que é pecado, você fala, não, então eu sou assim, então eu sou assim. Aí você fala, não, porque ele é melancólico. Mas a Bíblia vai dizer que timidez é pecado. Não, deixa ele quietinho, tchau. Não, a Bíblia diz que timidez é pecado. Então a gente tem que se desenvolver. Então observa, o estourado e o é pecado. Mas é mais fácil nós nos escondermos atrás de um rótulo. Então, Senhor, eu tenho essa dificuldade, eu sou explosivo, eu sou colérico. Ô Senhor, eu sou tímido. Senhor, eu me escondo. Eu quero me proteger. Entregue isso diante do Senhor e começa a pedir para que Ele trabalhe isso. E Deus faz. A sua mentalidade. Às vezes nós somos escravos do nosso pensamento. E lembra, você reflete aquilo que você pensa. Por isso que Paulo vai dizer assim, ó, pensai nas coisas lá do alto. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Quanto mais cheio de pensamentos de paz, de amor, de mansidão, longanimidade e de coisas santas, mais atos santos você vai ter. Mas às vezes a gente fica cheio de piada, cheio de pessoas que só falam besteira. E aí a gente reproduz aquilo porque a gente está cheio daquilo. Então, suas emoções, tem gente que é controlado pelo sentimento. Estou triste, eu trato todo mundo mal. Eu estou alegre, trato todo mundo bem. Né? Tomar atitude baseada no que sente. Brigou com a mulher, manda a mulher embora, pega tudo, brigou com o marido, chuta os filhos, beija o cachorro. Pessoas controladas pelas emoções. Está com raiva, tomar atitudes baseadas nos seus sentimentos. Então entregar ao Senhor a sua espiritualidade, seu corpo, sua sexualidade. Tudo isso é do Senhor. Então entregue, examine-se. À luz da santa glória de Deus, você só enxergará o seu coração e a sua vida com precisão quando examinar a luz perscrutadora da santidade de Deus. Nós vamos falar mais hoje sobre a santidade de Deus. Mas, meus irmãos, quanto mais luz nós lançamos no ambiente, mais imperfeições nós vemos. Então, por que eu e você somos chamados a nos achegar e nos aproximar cada vez mais de Deus? Porque a santidade de Deus é algo tão indescritível para nós, que à medida que eu e você nos aproximamos da santidade, da perfeição de Deus, nós vamos ficando cada vez mais expostos da realidade de quem nós somos. E aí a gente tem consciência do que eu e você precisamos de nos arrepender, de mudar, porque cada vez mais nós estamos perto daquele que é o padrão. Mas às vezes nós estamos mais perto do mundo. E aí eu não preciso de mudar porque os crentes ou as pessoas que eu convivo são piores do que eu. Porque às vezes são. Às vezes nós, na qualidade de crente, nós somos melhor que os outros. Mas o padrão não é uns aos outros, o padrão é Cristo. E aí você não se vê responsável por mudar, se arrepender, por quê? Porque eu venho na igreja todos os cultos, fulano só vem no domingo. Tranquilo. Então, estou bem. Aí você fez baseado no que você acha. E não é assim. Então, e confesse.
Depois de examinar seu coração à luz da glória de Deus, diga palavras de confissão humilde. Meus irmãos, a gente tem que aprender, falar, Senhor, eu sou invejoso. Meus irmãos, eu tento fazer isso e o que eu fico encabulado, só está eu e Deus. Tem ninguém ali na minha sala. E aí, quando eu tenho que confessar um pecado, eu fico com vergonha de mim mesmo. Eu não quero nem falar. Aí eu falo, olha só, como que é fácil de eu cair num auto-engano do que, não, eu sei que eu sou isso aqui, mas eu não vou falar nada não. Não! Nós devemos confessar as nossas lutas e os nossos pecados ao Senhor. Senhor, eu sou invejoso. Senhor, eu sou fofoqueiro. Senhor, eu sou medroso. Senhor, eu sou um adúltero. Senhor, eu sou alguém que ama a imoralidade. Senhor, eu sou alguém mentiroso. Eu sou alguém avarento. Eu sou alguém... Fala um pecado aí. Falei muito, né? Orgulhoso. E fala, Senhor, eu sou isso. Me perdoa, me salva. Não sou alguém generoso, não sou alguém atencioso, não sou alguém amoroso, humilde. E isso, meus irmãos, a gente tem que aprender. Isso é confissão humilde. Ah, Senhor, eu estou com um problema, você sabe, né? A gente peca no varejo e quer pedir perdão no atacado, né? Ah, Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Não é assim que funciona, não. Cada promissória que você tem diante de Deus, tem que ir lá e Senhor, quero me arrepender disso. Quero me arrepender disso. Me arrepender disso. Então, olha só, confissão humilde, específicas e sinceras. Meus irmãos, isso é sério. Eu tenho um livro ali, que é um dos melhores livros na questão de imoralidade sexual. E quando eu fui dar uma lida nesse livro, eu me vi um imoral sexualmente, que eu falei, misericórdia, eu sou esse negócio aqui, e eu não sabia. Eu falei, Senhor, eu faço esses negócios aqui, misericórdia, e eu não sabia. Mas quando você começa a entender e perscrutar mais a fundo as coisas, você fala, meu Deus, eu estou aqui achando que eu estou nessa área, que eu estou zero bala. Não! Esse dia para trás estava lendo outro livro lá sobre dinheiro. Aí eu lendo outro livro sobre... Aí meu irmão fala, meu Deus, Senhor, me mata, deixa eu pisar numa mina e explode minha vida. Por quê? Porque à medida que você vai se aproximando da palavra de Deus, você vai se vendo quem é. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer mostrar para mim e para você quem nós somos. Apresente-se diante do Senhor sem desculpas. Ah, Senhor, Senhor, eu estou com raiva. Eu estou com raiva do meu marido, estou com raiva da minha esposa. Mas você sabe, né, Senhor? Como é que faz? Não, meu irmão. A gente não transfere culpa, não. A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com isso. Às vezes nós somos vítimas de muita coisa, somos, mas a grande maioria nós somos o start. E aí a gente peca, mas assim, não, realmente eu estou pecando, é verdade e tal, mas você faz isso. Olha que coração humilde. Na verdade ele não está reconhecendo que é pecador, ele está só apontando o dedo. E Deus não espera isso de mim, de você. A gente não justifica pecado. A gente só confessa. Senhor, é verdade. Senão a gente corre no risco de Adão e Eva lá, né? O que foi, Adão? O que foi? Aqui, ela. Oi, Eva, o que aconteceu? Olhou para um lado, só tinha serpente. Foi a serpente. Então, você vê que isso aí a gente faz desde sempre. A gente gosta de transferir culpa. A gente que é pai, por exemplo. Mas por que os meninos estão desse jeito? Por causa de quê? Por causa da mulher. Eu levanto cedo e ela não está cuidando dos meninos direito. Mas quem que é pai? Efésios 6 vai dizer assim que é os pais, homem que cria os filhos na admoestação do Senhor. É o homem. A responsabilidade.
Ah, mas meu marido não pode. Então é você quem faz, filho dos dois. A gente tem que acabar com aquela ideia, porque os filhos conhecem a gente. Não, eu vou pedir para meu pai, porque meu pai é de boa, minha mãe é carrasco, ou vice-versa. Olha que paternidade desalinhada. Aí lá na frente, a bomba estoura, e aí, meu amigo? Não tem o que fazer. A gente educou os nossos filhos assim, né? Então, clame, admita que os maiores perigos espirituais não estão fora, mas dentro de você. Clame por sua graça reveladora que leva ao lamento, que gera confissão e traz salvação. Meus irmãos, isso aqui é claro, uma visão de alguém que começou a ver humildade. Tudo que acontece na sua vida é culpa sua. Ah, mas não, eu vou te contar minha história aqui, pastor, é porque eu tive uma infância difícil, você não conhece minha história. Tá, você foi vítima num aspecto, mas como você respondeu a isso? Culpa sua. O problema é que a gente gosta de vitimizar. Ah, eu sou assim, né? Eu estava vendo na internet ali, tem uns atores que gravaram uns vídeos. Não, hoje eu me entendo por causa da ausência do meu pai. Aí a ausência paterna me fez os traumas. Ei, ué. É lógico que é doloroso. Claro, você ser criado sem a imagem de um pai presente ou de um pai amoroso. Eu não estou desfazendo disso. Mas agora, como é que você vai viver a partir disso? Isso é um problema seu. O que a vida fez de mim, de você, não nos dá respaldo para repetir ou para se revoltar. É uma responsabilidade minha e sua. E aí a gente acha que a maldade está do lado de fora. Não, a maldade está no nosso coração. A gente peca porque a gente quer. São os nossos desejos. A gente faz porque a gente quer. Mas a gente acha e fica mais confortável. Ah, eu sou assim porque eu fui abandonado. Eu estava vendo uma reportagem também na internet. Os caras fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos. E todos os mendigos lá, moradores de rua, por que você chegou nessa situação? Ah, é porque eu enfrentei um divórcio. Ah, eu enfrentei um divórcio, perdi tudo, deixei tudo. E os caras estavam lá na rua assim, mendigo. Todos que eles entrevistaram, uai, é tragédia um divórcio? Claro. Mas você virar um mendigo, desistir de sua vida, entregar os pontos, é culpa sua. É difícil, não estou falando que é uma coisa... Não, mas você está entendendo? É porque é mais fácil você se vitimizar. Então a gente tem que clamar ao Senhor, meus irmãos. É Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos instrui, é Deus quem nos levanta, é Deus quem nos sustenta. Né? E celebre, mas não pela saúde ou segurança. Antes celebre porque o Senhor da glória existe e tornou seu Pai pela graça. Antes de eu e você agradecermos pelas coisas ordinárias, nunca devemos esquecer pela salvação. Por quem Deus nos tornou nele. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Em Cristo nós agora temos paternidade. Nós somos família. Nós somos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Nós temos esperança, nós temos um lar eterno. Então isso deve ser a motivação primeira do meu coração e do seu. E se isso estiver sendo o primeiro motivo que o nosso coração se alegra, as outras coisas vão se encaixando. Porque se eu me alegrar pela minha salvação, com entendimento e com gratidão, glorificar a Deus nas coisas vai ficar mais fácil. Mas quando a gente inverte, agradeço pela saúde, porque saúde, meu irmão, você não vai ter a vida inteira. Recursos, você não vai ter a vida inteira. Eu mesmo que vim de uma família e de uma comunidade onde tem muito funcionário público, eu conheci funcionário público que há 20 anos atrás ganhava aí o equivalente a 20 salários mínimos, 15 salários mínimos. É um bom salário, não é? Mas hoje eles estão com o mesmo salário. Equiparado dá 3,5, 4. Então quer dizer, naquela época, obrigado Senhor.
Muito bom meu salário, muito bom o sustento que você está me dando. E agora? Agora, 3, 4 salário mínimo é para exercitar a fé. Então, meu irmão, saúde você não vai ter a vida inteira, prosperidade você não vai ter a vida inteira. Mas a salvação, ela é eterna. E é nisso que nós nos alegramos. E por último, repita. Repita. Muitos fazem compromissos espirituais que acabam não tendo vida longa. Determine-se a afirmar a afinação do seu coração em seu programa matinal e diário. E então ore por graça capacitadora para continuar a segui-lo a longo prazo. Repetir é a vida do crente. Você repete todo dia. Por quê? Porque eu e você constantemente esquecemos. Por isso, meus irmãos, que nós temos o Espírito Santo do Senhor. É interessante, né? Que você vai ler Atos. Aí, pessoal medroso. O pessoal está medroso. Jesus foi, subiu. E eles estão lá, acuados, escondidos num lugar lá, porque Paulo está cantando em Jerusalém. O pessoal quer pegar os caras. Mas aí eles estão lá orando e desce o Espírito Santo. O Espírito que capacita, o Espírito que fortalece, o Espírito que encoraja. Depois esses caras viram um leão, né? Você vê Pedro, aponta o dedo na cara do Sinédrio. Aí Estevão, ele aponta o dedo na cara. Por quê? Porque o Espírito, meus irmãos, ele nos encoraja, ele nos fortalece. Para que eu e você possamos repetir isso todos os dias. A graça que Deus nos dá hoje não serve para amanhã. Então não adianta você vir aqui para o culto hoje, dar um glória a Deus, tomar uma injeção de ânimo. Se amanhã você não repetir, por isso que você toma café hoje, almoça hoje e janta hoje. Se amanhã você não repetir, acabou, você está fraco. E espiritualmente é do mesmo jeito. O maná, ele caía todos os dias e Deus falou assim, ó, ei, só pega o que você dá conta de comer. Se você dá conta de comer 20 é 20, se você dá conta de comer 2 é 2. Se guardar, apodrece. Por quê? Porque amanhã Deus vai mandar de novo. Porque a nossa caminhada é diária. É todo dia. Basta seu dia, seu próprio mal. Por isso que você não deve andar ansioso. Ai, Senhor, amanhã não. Amanhã é amanhã. Hoje é hoje. Eu preciso de terminar o dia hoje. Eu preciso de ser fiel hoje. É hoje. Amanhã, começa de novo. E repita, meus irmãos. Essa é a vida do crente. Por isso que a promessa do Senhor é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Colossenses ele vai dizer assim, ó, aquele que começou a boa obra há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Mas nós cremos nisso, que nós não estamos sozinhos. Essa força espiritual é Deus quem dá. Ele só precisa de um coração sincero, humilde e quebrantado. E alguém disposto. Então, meus irmãos, que nós possamos aprender a afinar o coração constantemente. Se for problema, aprenda a fazer a agenda mesmo anotada. Escreve lá na geladeira, atrás da porta do quarto. Orar, ler um texto. Escreve texto. Isso não é vergonha, não. Isso não é reza, não. Isso é lembrar a minha mente, a sua que é esquecida. Porque os nossos problemas, eles saltam aos nossos olhos, os nossos compromissos, eles estão na frente. E se você não priorizar com meios que Deus nos dá, né? Tem gente que eu vejo na internet, eles levantam de manhã, né? Faz a programação da semana. Talvez aquilo para você vai ser uma boa. Você levantar um final de semana, falar, ó, segunda-feira eu levanto tal hora, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E seguir para você criar hábitos, treinar a mente, treinar o corpo. Isso é sadio. Que Deus esteja nos abençoando. Vamos agora para a próxima. Opa, não. Coloquei de novo. Deixa eu trocar aqui. Pronto. Põe na outra lá agora, Rose, por favor. Então, meus irmãos, esse é o aspecto da doutrina de Deus onde ela impacta
na minha vida diária. Então eu saber que Deus é o Deus da glória, é um Deus poderoso, um Deus presente, um Deus amoroso, Ele tem que impactar na minha vida diária. E afinal o coração vai me trazer essa lembrança constante e vai me trazer mais perto do Senhor, à medida que isso fica dentro da massa do sangue. Vai ficando dentro da massa do sangue. Por isso que nós devemos conhecer a Deus. Hã? Porque quando você achando aqui, a gente vai... Porque a doutrina na vida, meus irmãos, ela tem que ser bem prática. Eu vou contar para vocês aqui, por exemplo, como é que eu era. Por exemplo, eu sempre fui um jovem que no meu coração, eu sempre quis casar. E eu tinha uma coisa no meu coração: eu não caso com mulher que tem filho. Ponto. Pronto. Isso aí era uma coisa que eu tinha desde novinho. Na minha casa, eu não caso com mulher que tem filho. Ponto. Era uma coisa minha. Tranquilo. Cada um tem a sua, né? E outra coisa que eu tinha também, que era uma coisa puxa a outra, eu nunca na minha vida vou adotar um filho. Jamais. Eu estou fora. Só que é interessante, à medida que você vai caminhando na fé, e quando eu entendo a doutrina de Deus, a doutrina da adoção, olha, Deus me adotou na família dele. Eu era estranho. Eu era um filho da rebeldia, filho da ira. Deus me adotou na família dele, Deus me aceitou. Aí isso começou a vir no meu coração, eu falei, olha, se Deus fez isso por mim, eu tenho que fazer isso. E aí, no decorrer dos anos, essa doutrina no meu coração, ela começou a ficar cada vez mais clara. E hoje, eu dou maior 10 quando eu vejo um homem ou uma mulher que aceita o desafio de entrar no relacionamento que já tem um filho ou uma filha. Hoje, por exemplo, se Deus me colocar diante de uma situação e eu ver a necessidade de adotar uma pessoa, um filho, eu adoto com maior tranquilidade. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque racionalmente isso é furada, não é? Lógico. Imagina, vou fazer 40 anos, meus meninos estão saindo de casa, se eu precisar de ficar numa situação que eu tenho que adotar alguém, não é furada aos olhos dos homens. Você assumir um relacionamento com o filho de outras pessoas. Mas quando você entende a doutrina, quando você entende o que Deus fez, quem Deus é, você fala, meu Deus, olha que maravilha. Se Deus fez isso por mim, por que eu não dispenso isso aos outros? Não é verdade? Então, olha para você ver o que é o conhecimento de Deus e o conhecimento da doutrina de Deus. Isso faz com que tenha um impacto na nossa vida. Então, eu faria isso hoje sem problema nenhum, não é porque eu sou bom, é porque Deus, Ele me mostrou através do seu caráter, da sua palavra, e eu falo, nossa, e eu hoje não tenho problema com isso. Então é isso, meus irmãos, que o conhecimento de Deus, a doutrina de Deus, ela faz na nossa vida, ela nos transforma. É isso que tem que fazer na minha vida e na sua. Então buscar a glória de Deus, quando a gente entende que Deus é um Deus da glória, que tudo que Ele faz é para a própria glória e para o bem de nós, quando eu levanto da cama de manhã, aí eu afino as minhas decisões baseadas no que isso vai glorificar a Deus. Então você vai precisar de mudar de emprego. Espera aí, o salário é bom, o dinheiro é bom, tem umas regalias, mas tem um problema aqui, ó. Eu vou ter menos tempo para ir para a igreja, menos tempo com a família. Isso aqui, com o passar do tempo, pode roubar a glória de Deus. Eu posso me perder. Meu coração pode ser assaltado. Eu posso
correr um grande risco de ser tentado em áreas que hoje eu não sou. Então, olha para você ver como que fica mais fácil de tomar decisões quando a glória de Deus, agradar a Deus é a prioridade. Não que a gente não tenha que levar em consideração as outras coisas, mas se a nossa prioridade é Deus, o culto ao Senhor, fica mais fácil. Nossa, recebi uma proposta de emprego e eu preciso de ir, 3 vezes o que eu ganho. Qual que é o problema? Não, o problema é que eu vou ter que mudar de cidade, mas a minha família vai ficar aqui. Isso vai glorificar a Deus? Você passar um tempo fora da família? Às vezes 1 mês, 15 dias, 1 semana? Isso vai abrir área de tentação na sua vida? Pode te levar a pecados? É mais fácil você tomar decisões. Porque se você fala, não, mas isso é 3 vezes o que eu ganho. 3 vezes o que eu ganho, dá para a gente realizar esses sonhos aqui e tal. E você olha para o que não devia olhar somente. E aí a família foi, os filhos foram. Você está entendendo? Mas quando a gente regula a vida para a glória de Deus, fica mais fácil as decisões. Por isso, meus irmãos, que é interessante, eu estou trazendo isso aqui, para a gente aprender a refletir sobre quem Deus é. Sobre o Deus que é poderoso, o Deus que é onisciente, o Deus que é sábio. Porque quando a gente traz isso para a nossa vida prática, fica mais fácil de tomar decisões e de viver. Lembra, eu estou falando que fica mais fácil. Né? Por quê? Porque a gente conhece cada vez mais o nosso Deus. É o que eu falo para a Júlia, minha filha, a nossa vida é regulada pela glória de Deus. Então, se você vai glorificar a Deus, você continua. Se tem empecilho para a glória de Deus, põe o pé no freio e analisa. Por isso que eu e você precisamos de conhecer ao Senhor. Então a gente entra aqui na doutrina da santidade de Deus, né? Então existe um só Deus vivo e verdadeiro. Ele é infinito em ser e perfeição, um Espírito puríssimo. Deus é santo em todos os seus propósitos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. A Ele são devidas quaisquer adoração, serviço e obediência que lhe aprouver exigir de anjos, de pessoas e de todas as criaturas. Então isso aqui é um resumo da Confissão de Fé de Westminster do capítulo 2. Então, meus irmãos, só existe um Deus verdadeiro. Esse Deus é o Deus que se apresenta na Bíblia. É o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é o único. Ele é digno. Ele é perfeito. Aí os textos bíblicos que enaltecem quem Deus é. Êxodo 15, 11. Ó Senhor, quem és como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Levítico 19, 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Deus é santo e espera de nós santidade. Salmo 22, 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Então observe, a própria Bíblia dá testemunho de que Deus é santo. Lucas 1,49. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Apocalipse 15, 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então a Bíblia, meus irmãos, ela declara que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Deus é amoroso. Por isso que as leituras, elas precisam de ter mais cautelas, porque senão você passa
diante de versículos como esse aqui, e você perde a glória de Deus revelada neles, a santidade de Deus, as maravilhas de Deus, a revelação de Deus. Por isso que tem que ter uma meditação constante. Aí eu trouxe aqui uma frase desse homenzinho aí que todo mundo conhece, né, do Albert Einstein, e ele vai falar sobre a imaginação. E a gente precisa de um pouco de imaginação para falar um pouco de fé. Aí ele vai dizer assim, ó: a imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação envolve o mundo. Então, meus irmãos, quando eu e você, nós somos crianças, é interessante a gente ver as crianças brincando, né? Elas têm uma imaginação que às vezes nos encanta. As meninas, por exemplo, brincam de casinha, né? E a Júlia Luísa lá em casa tinha aquelas cozinhas, né? Então, forno, micro-ondas, elas tinham panelinha. E aí lá no quarto delas tinha: pai, senta aqui que eu vou fazer um chá para você. Aí eu sentava, aí ela servia aquele chá, servia um pãozinho, mas não tinha pão, não tinha chá. E a gente tomava. E isso tudo era o quê? Fruto da imaginação. Então, a imaginação nos leva a lugares, e isso, num certo aspecto, é bom. O problema é que eu e você, nós crescemos, e à medida que nós vamos nos tornando adultos, essa imaginação, ela não é tão constante. E aí a gente vai perdendo essa nossa capacidade de imaginação. Às vezes a gente até briga com os nossos filhos, porque eles meio que viajam na maionese, né? E a gente, às vezes, em vez de entrar dentro desse avião da maionese, a gente briga com eles. E a gente faz isso quando a gente está crescendo, né? Então, em matéria de fé, a imaginação ela é importante. Quando se trata de fé, a imaginação não é a capacidade de evocar o que é irreal, mas sim a capacidade de perceber o que é real, mas invisível. Porque a fé, ela é real, a realidade da eternidade, ela é real, o nosso Deus, ela é real. Mas o nosso Deus, ele é invisível. Muitas das realidades espirituais são invisíveis. E nós precisamos dessa imaginação, que é dada por Deus, para tentar mensurar, né, balizando com as Escrituras, aquilo que Ele se revela. Então, quando o centro do seu sistema religioso está em entregar a sua vida a um Deus que você não pode ver, tocar nem ouvir, a imaginação ela é muito importante. É por isso, meus irmãos, que Deus vai falar assim, ó: o justo viverá por fé. Então, eu e você não precisamos de ver, tocar e nem ouvir. Na verdade, eu e você talvez vamos viver todo esse cristianismo sem ver, ouvir ou tocar alguma coisa. Pouquíssimas pessoas, aprove Deus na sua soberania, que teve experiências com Deus de maneira mais glamurosa. Poucas pessoas. Por isso que eu e você, nós vivemos um cristianismo de fé, baseado no que Ele se revelou, baseado na obra de Cristo, baseado nas Escrituras. Eu e você, pela fé, nós não precisamos de ver o filme de Jonas sendo engolido, vomitado na praia. Nós cremos e nós imaginamos. E nós imaginamos geralmente uma baleia, porque o peixe grande que a gente conhece é uma baleia. E a nossa imaginação ajuda a gente sintonizar essas realidades. E às vezes eu vejo igrejas que elas focam demais no misticismo, elas focam demais na experiência, e isso é muito perigoso. Porque a experiência, meu irmão, é igual você entra na internet, no YouTube, por exemplo, e você coloca lá um show sertanejo, show de rock, show de qualquer coisa. As músicas, ela tem esse poder de nos deixar em êxtase, de nos fazer chorar. Eu e você estamos vendo TikTok ali, às vezes, quer ver? Um vídeo que toda vez eu choro, aqueles vídeos que
que os americanos fazem muito, né? Eles vivem de contexto de guerra, e aí o pessoal que vai para a guerra, aí um está lá, e aí eles preparam a chegada do cara que está lá na guerra, e aí ele chega de surpresa, aquela reação da família, o cara está aqui, e ninguém sabia, aquilo é gostoso de ver, a gente chora, né? Agora tem um negócio na internet aí que o pessoal mora fora do país, ou muito tempo sem ver um ao outro, aí ele aparece na casa do pai, dos irmãos, numa festa, sem avisar. Aí a pessoa que está lá 5 anos, nessa semana eu vi um que tinha 20 anos que não via o pai. Rapaz, na hora que ele viu o pai dele lá nos Estados Unidos, ele não sabia o que ele fazia. E aí você chora, você se alegra. Então aquilo é uma experiência que traz emoção. Só que se você confunde isso para o campo religioso, você quer viver desse tipo de experiência que isso não quer dizer nada. Por isso que nós somos chamados a viver por fé, baseado naquilo que Deus já disse. Paulo vai dizer que esperança que se vê não é esperança. Como que você vai esperar aquilo que você vê? Né? Então, fé é essa realidade que é invisível, mas é uma convicção, uma certeza de fatos que não se veem, mas são realidades. Então, eu e você devemos orar para que Deus nos capacita a fazer essas coisas. E 2 coisas Deus faz aqui para nos capacitar. Primeiro, Deus lhe deu um sistema de dupla visão. Você não só vê coisas físicas com seus olhos físicos, mas também você tem outro par de olhos que são os olhos do coração. As realidades espirituais, somente Deus abre a visão. Eu estava vendo ontem na Consciência Cristã, não sei se alguém está acompanhando. Se não estiver acompanhando, eu acho que vale vai até amanhã. Então está tendo culto de manhã, de tarde e de noite. Aí ontem à noite eu estava vendo o pastor pregando, e ele pregou o texto de Efésios, capítulo 1, onde Paulo ora para que Deus abra os olhos do coração, para que o povo de Deus entenda o mistério. Que mistério é esse? Mistério que agora ele está revelando. Cristo é o Messias. O mistério de que Deus tem na verdade um povo, que são os seus eleitos, e não o povo judeu. Então, observa, Paulo, ele ora para que Deus dê entendimento, para que esse conhecimento repouse no coração, para que Deus abra os olhos espirituais. Porque eu e você temos essa visão física, mas o mundo espiritual, se Deus não nos abrir, não nos der o entendimento, essas realidades eu e você não vamos conseguir ver. E nós precisamos desse par de olhos para que eu e você possamos ver o mundo invisível da realidade espiritual. E aí qual que é o problema disso? Esse problema nos deixou completamente cegos à realidade espiritual. E qual que foi o problema? O pecado. Imagina, Adão e Eva foram feitos perfeitos, com relacionamentos perfeitos diante de Deus. Contemplavam a face de Deus, viviam na presença de Deus. Mas o pecado, ele matou o homem espiritualmente. E aí, por causa do pecado, nós perdemos essa visão espiritual da realidade. Quer dizer, visão da realidade espiritual. Por isso que o homem não tem mais apreço a Deus. O homem não tem mais entendimento de quem Deus é. Por isso que por causa do pecado, eles fizeram da criação um Deus. E glorificaram, adoraram e rejeitaram o Criador. Então, a cegueira espiritual tira de mim e de você essa realidade de poder enxergar. Aí por isso que Deus ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem nos ilumina e ele então abre os nossos olhos para que eu e você possamos ver. E aí eu e você podemos contemplar essas realidades espirituais, de poder entender o Evangelho, de poder entender e crer
no Evangelho essas realidades espirituais, mas são reais do mesmo jeito que eu e você estamos vendo um ao outro aqui. Paulo, lá em 1 Coríntios 2,14, vai dizer assim, ó, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Por isso que nós somos chamados a orar pelas pessoas. Pai, converta essas pessoas. Pai, abre os olhos espirituais deles. Porque senão, meu irmão, Deus é quem faz. Porque teve um dia na sua vida e na minha, que eu e você, por mais que talvez alguém aqui que nasceu no âmbito evangélico, igual no meu caso, que desde quando eu entendo por gente, eu sou de igreja, eu não sei o que é viver fora da igreja. Eu não sei. Mas eu sei o que é ter uma experiência de conversão com o Senhor. Então eu com quase 24, 25 ou 26 anos ali, eu tive uma discernimento. Agora eu entendi o Evangelho. Agora eu sou salvo. E eu nasci dentro do âmbito evangélico. A realidade espiritual que para mim antes era uma coisa fechada, e no meu mundo, olha, eu estava inserido dentro do mundo cristão, mas eu não enxergava da maneira que eu passei a enxergar. Por quê? Porque Deus, num certo dia, Deus abriu os meus olhos. Então você foi assim. Teve um dia que você começou a olhar para a realidade espiritual e falou, tem algo diferente. Deus falou comigo, comecei a entender, comecei a crer, comecei a me apropriar disso. E isso só através de Deus mesmo. Por isso que quando eu e você formos orar pelas pessoas que eu e você queremos que Deus converta, ore sempre por conversão, ore para que o Espírito Santo do Senhor abra os olhos. Por isso que João vai dizer que o Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. A minha responsabilidade e a sua é só pregar o Evangelho. Nós não temos responsabilidade nenhuma, meus irmãos, nenhuma, de converter ninguém. Isso é obra do Espírito. Eu já fui em culto onde o pastor pegava o microfone e falava assim, Deus me revelou que 4 almas serão convertidas hoje. Rapaz, ele só largou esse microfone na hora que 4 pessoas foram lá na frente. E graças a Deus, eu acho que as pessoas começaram a ficar tão incomodadas, porque ele começou. Aí um foi, estava comovido, levantou. Aí 2 foi, e o terceiro e o quarto não ia de jeito nenhum. Aí ele começa a contar aqui esses testemunhos, sabe? Eu quero dizer para você, Deus me falou que você está aqui. Vocês estão com vergonha. Aí ele começa. Eu estava pregando para um jovem e eu falei para ele, Deus está me falando que você tem que aceitar Jesus. Se você não aceitar Jesus, Deus vai te matar. E ele virou para mim, zombou da minha cara. Aí ele foi para uma festa à noite. No outro dia ele morreu. Aí quando ele contou esse testemunho, aí um bambiou a perna. Levantou e foi lá. Aí ele contou mais outro testemunho desse. Aí encerrou. Aí eu falei, graças a Deus, Senhor. Estava aguentando mais. Então, é como se fosse assim. O pastor. Não, meu irmão. Deus é quem. O dia que o Espírito Santo te convenceu e convencer alguém, há uma naturalidade em ir a Jesus. Teve um dia aqui na igreja, eu terminei de pregar, aí uma pessoa me chamou. Falei, pois não. Eu estou acostumado a ir na igreja e tem apelo. Você não fez apelo? Eu falei, por quê? Não, porque eu queria aceitar Jesus. Eu falei, que bênção. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você aceitou Jesus? Aceitei. Eu falei, então quinta-feira nós vamos aqui na frente, vou orar com você, vamos apresentar você para a igreja, vamos fazer uma festa. Porque se você aceitou Jesus, quinta-feira você vai vir. Até hoje nunca mais voltou na igreja. Então assim, a pessoa acha que o aceitar a Jesus é um ritual. Eu quero esse negócio. Eu estava falando que quem não crê em Jesus vai para o inferno, então peraí, crer em Jesus é um bom negócio. Se você for inteligente.
Então, observa como que as pessoas, elas não entendem a realidade espiritual da maneira como é. Porque o dia que alguém aceitar Cristo, ou entender de Cristo, ela vai responder o Evangelho de maneira natural. E não vir aqui num culto, chamar minha atenção e depois nunca mais voltar. Entendeu? Aceitou Jesus? Não aceitou. Não aceitou. Então, é muito fácil, meus irmãos, a gente cair nesse auto-engano. Por isso que nós devemos buscar sempre a orientação do Senhor. Por isso que a leitura bíblica, ela deve ser feita em oração. Porque foi o Espírito Santo de Deus que inspirou o que está escrito aí. Então, se você não está entendendo, dobre o joelho. Senhor, é a tua palavra. O Senhor que revelou. O Senhor que inspirou. Eu não estou entendendo. Fale no meu coração. Porque se você, meu irmão, lê, por exemplo, os autores que escreveram no século XII, no século XV, no século IV, se você vê o que esses caras escreveram a respeito das Escrituras, é até hoje usado como base de tudo que tem até hoje. E esses caras não tinham o software que nós temos, esses caras não tinham a vastidão de literatura que nós tínhamos, esses caras só tinham a Escritura e a oração. E esses caras produziram coisas que, se você ler, meu irmão, se você ler, todo mundo tem que ler Confissões de Agostinho. Confissões de Agostinho é o diário de Agostinho. Se você que é mãe, lê Confissões de Agostinho, se você vê a Mônica, mãe de Agostinho, porque Santo Agostinho, antes de converter, era um cachaceiro, devasso, mulherengo. E se você vê ele contando o testemunho da mãe dele, o que essa mulher orou para que Agostinho convertesse? E você vê o testemunho dele contando, e ele conta assim mesmo, de toda a sua caminhada até ele entender a fé em Cristo Jesus. É maravilhoso você ler Santo Agostinho, que escreveu isso no IV século. O impacto que Deus faz na vida das pessoas. A gente vai parar por aqui e a gente depois caminha mais, amém?